Perfil e horizonte do solo. Vamos tratar desse tema, é importante. O que é o perfil do solo? É o conjunto de horizontes do solo. E o que são os horizontes do solo? São camadas estratificadas formadas pela ação dos fatores de formação do solo através do intemperismo sobre as rochas. Então, de uma forma mais prática, o perfil do solo a gente pode observar bem nitidamente em um barranco de estrada. São esses agrupamentos de seções mais ou menos horizontais que se observam em diferentes cores. Depois da mata, a gente observa aqui no solo que ele tem uma coloração escura, depois uma coloração mais amarela, nesse caso aqui, nem sempre é assim, e logo em seguida uma coloração um pouquinho mais avermelhado, um avermelhado mais claro, né, vamos dizer assim. Então, o perfil é todo esse agrupamento aqui de horizontes de diferentes cores. E o estudo dele para a ciência do solo é muito importante, porque dele a gente pode retirar várias informações aí para saber manejar as culturas agrícolas. Quais são os horizontes básicos que a gente tem? Então, por convenção, os horizontes de um solo são representados pelas letras maiúsculas O, A, I, B, C e R, a partir da superfície. Depois a gente vai ver que existem variações. Então, o primeiro da superfície para baixo é o horizonte O, depois o A, o B, o C, nesse caso aqui. Então, dá para verificar que, dependendo do solo, pode haver a supressão de um ou outro horizonte. O horizonte O é o primeiro, é encontrado na porção superficial do solo, encontrado em condições de boa drenagem, essencialmente orgânico, com material parcialmente fresco ou em decomposição. Então aqui um exemplo clássico de horizonte O, né? Então qualquer folha e restos de flores, galhos que caem no solo já é o horizonte O. Nesse caso aqui uma plantação de pinos. Horizonte A é o segundo que vem depois do O. Caracteriza-se por ser uma zona de eluviação, perda, isto é, onde ocorre um contínuo deslocamento de substâncias coloidais ou solúveis, no caso argilas, óxidos de ferro e alumínio, sob a influência da água de percolação que caminha no sentido da gravidade. Também um horizonte que tem ganho de matéria orgânica oriundo do horizonte O, logo acima. Tem intensa atividade orgânica e é mais submetida a variações climáticas. Então aqui a gente tem dois exemplos de horizonte A, são mais escuros, né? Exatamente pela ação da matéria orgânica. A matéria orgânica ela confere cor escura ao solo. O horizonte B caracteriza-se por ser uma zona de iluviação, ganho ou acúmulo, isto é, onde ocorre a deposição dos materiais, argila, óxido de ferro, alumínio, oriundos do horizonte que se encontra acima, no caso A, geralmente. Ser fonte de material argiloso para a construção. Não é encontrada a estrutura ou textura da rocha original no horizonte B. Aqui um horizonte B, dá para verificar que ele tem uma coloração já um pouquinho mais clara em relação ao A, que geralmente é mais escuro. Então ele fica geralmente entre o A e o C. E pode ter diferentes espessuras, 50 centímetros, 30 centímetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Depende muito de como foi formado o solo. O horizonte C caracteriza-se por ser constituído por material de origem pouco afetado pelos mecanismos de gênese do solo,
sendo considerado como um depósito material que provavelmente deu origem ao solo, porém apresentando-se como rocha intemperizada. Não é encontrada matéria orgânica. Então, o horizonte C ele possui fragmentos da rocha matriz que deu origem ao solo, geralmente na forma de pequenos detritos, pequenos pedaços de rocha solta. Aqui dá para verificar nesse barranco que a gente tem uma fina camada de horizonte A, escuro, depois da grama, do capim. Depois um horizonte B, bem espesso. E essa parte branca aqui, mosqueada com esse mosaico branco com um pouquinho de cinza, já é o horizonte C. Então, mostrando a presença de rocha aí, depois do horizonte B, logo acima. E de novo, o horizonte C ele pode ter várias espessuras, dependendo da formação do solo. Então aqui, uma sequência de horizontes, a gente tem o O, que é o capim seco que está aqui em cima, o A, o C e a rocha. Nesse caso aqui, faltou o horizonte B. Então, dependendo do solo, pode ter a supressão de um ou outro horizonte. Essa sequência aqui seria O, A, C, R. O horizonte E ele não é muito comum de ser encontrado, mas pode estar presente em alguns solos. É aquele que é mais claro, onde ocorre perda de materiais que foram translocados para o horizonte B, como argilas e óxido de ferro e humus. No caso aqui, o horizonte E clássico ele é mais claro, está entre o A e o B. Horizonte H, horizonte de constituição orgânica, superficial ou não, formado em formação, composto de resíduos orgânicos acumulados em condições de má drenagem, isto é, saturado com água por longos períodos do ano. Pode vir logo após o horizonte O, ficando entre este e o horizonte A. Então está aqui o horizonte H, geralmente ele é encontrado em locais sujeitos a alagamentos, como igapó, várzea, onde tem um acúmulo de água durante, durante um longo período do ano. Então aqui dá para ver que em 70 centímetros depois de cavada, a gente já tem presença de água aqui próximo da superfície. É o típico horizonte H, ele é um pouco cinza, tem uma coloração mais cinza devido ao fenômeno da oxidorredução proveniente da água. E aqui uma sequência completa dos horizontes, pedagogicamente, né? Primeiro é o O, que é qualquer resto de vegetais e animais na superfície do solo, é o horizonte O. Depois o horizonte A, mais escuro, devido à decomposição da matéria orgânica. Depois o E, que pode vir a acontecer, não é todas as vezes que aparece o E, ele tem uma cor mais clara. O horizonte B, o horizonte que tem mais argila, por isso ele tem essa coloração mais avermelhada, amarelada. O horizonte C, como foi falado, ele tem pedaços de rochas soltos, né? Então, característico do horizonte C. E o horizonte C não tem matéria orgânica, tá? Então, uma característica dele. E o R seria a rocha matriz compacta, a rocha que deu origem a todo esse solo. Os horizontes O, A, B e C, quando relativamente espessos, podem apresentar subdivisões, as quais serão representadas pela letra maiúscula do horizonte a que pertencem, seguida de números arábicos. Por exemplo, o horizonte A, quando muito espesso, muito grande, né, ele pode apresentar os subhorizontes A1, A2 e A3, como nesse caso aqui. Então, um horizonte que tem mais de 1 metro e tem variações de cor, mas todo ele é A, só que ele possui variações em termos de cor, textura, quantidade de nutrientes, mas isso não descaracteriza como horizonte A. Então ele é subdividido em subhorizontes, no caso A1, A2 e A3. Existem também os horizontes miscigenados ou transicionais.
que são representados pela junção das letras dos horizontes principais. Os horizontes miscigenados ou transicionais são aqueles horizontes que ainda estão em formação. Então, não é por exemplo, um A puro, B puro, um C puro, um, um O puro. Ele está em transição, está em formação. Por isso, ele recebe denominações como essa, AB ou BA, onde o primeiro apresenta maior semelhança com o A, mas possui características de B. Então, quem comanda é a primeira letra aqui. Então, um horizonte miscigenado AB, ele tem mais características de A do que de B, mas ele não é A puro. E o BA, ele apresenta mais semelhança com B, mas possui características de A. Ele não é nem B e nem A. Ele é BA, mas ele tem mais características de B. Aqui dá para ver bem os horizontes miscigenados. Nessa sequência aqui a gente tem O, A, AB, BA, B, BC ou CB, o C e o R da rocha matriz. Então dá para verificar que os horizontes miscigenados eles ficam entre os horizontes já bem desenvolvidos, né? Quando tem essa junção de letras, significa que o horizonte ainda está em formação, né? Está se decidindo o que ele vai ser, se ele vai ser A, se ele vai ser B. E existe geralmente essa transição assim, A, AB, BA e B, né? Existe uma ordem de transição.